Olá, pessoas lindas e ricas! Estamos aqui para a nova temporada do Valcast. Para você que está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando agora para todo o Brasil e além o novo Valcast, segunda temporada. Para você que está aqui conosco, qual é a nossa frase do Valcast? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você? Vem comigo! E hoje nossa convidada super, hiper, mega especial vai falar aqui pra gente, vai nos mostrar, vai nos trazer bem no nosso íntimo, vai buscar, vai trazer em nós aquilo que de alguma forma está escondido. Mas o poder já está em nós, o poder está com você. O poder é nosso. Então, nossa convidada de hoje, vem pra cá, Neide Roldão! Venho, claro que eu venho, tô chegando, cheguei. Olá, Uau! Val. Que alegria estarmos juntas, né? Sim. É, com esse poder que já é nosso, Isso que já é nosso. Eu estou tão que já é feliz. nosso. Gratidão por você ter aceito o convite. Muita gratidão, porque eu sei que hoje muitas mulheres vão se encontrar nesse Valcast. É o nosso objetivo. E nessa segunda temporada, é honra estar com você aqui, abrindo os nossos trabalhos nessa segunda Uh! temporada, ativando o que nós, mulheres, homens e mulheres, eu falo sempre que não é sobre só pensar em mulheres. No nosso caso aqui, você trabalha com mulheres, eu sei, mas eu sei também que os homens precisam se encontrar. Tem Precisam, muito precisam. homem que precisa se encontrar. Então, aqui, além da gente falar diretamente para as mulheres, eu também quero que você fale ao coração. Pode deixar. É, tanto eu falo para as mulheres, quanto eu falo para os homens, para os jovens, para os adolescentes. Eu que trabalhei muito tempo com a juventude, vejo assim a insegurança, a timidez, aquela dor da adolescência. Então, aqui eu falo para o humano, eu falo de coração para coração. Oba! Gente, então, para começar esse Valcast, segunda temporada, vou perguntar a frase que não quer calar no Valcast. Neide Roldão, quem é você quando ninguém tá vendo? Quem é a Neide quando ninguém está vendo? A Neide é uma mulher simples, que ama a natureza. Gente, eu amo estar no parque. Eu amo colocar os pés no jardim da minha casa, sabe? Os pés descalços. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma Neide sofisticada, que gosta de se apresentar bem, que gosta de estar elegante, bonita. Então, a Neide, quando não, ninguém está vendo, é a Neide que se conecta com o Criador, que busca estar o mais próximo possível da sua essência, da sua feminilidade. Essa é a Neide. Uau! Que bom! Já se pergunta para você que está aqui conosco nesse Valcast, sempre lembra, se você está aqui é porque algo tem aqui que vai conectar com você. Então, nesse momento, já pergunta para você mesmo: quem sou eu? Quando eu estou sozinha, quem sou eu? Então, aí vai começar a vir coisas de dentro de você para fora, e aí você vai se reconhecendo. É, Então, é para a gente verdade. iniciar o nosso papo federal de hoje, nessa segunda temporada, Neide, o que fez você chegar até aqui e ser essa mulher poderosa que hoje você traz na sua roupagem, na sua elegância, na sua postura, no jeito de falar? O que fez você chegar até aqui? A crise de pânico. Você acredita que, Sim. assim, Val,
A gente sempre fala, né, depois de uma grande dor, depois de um grande sofrimento, vem uma renovação, vem um renovo, Renovo. não é? E eu falo que eu me reinventei após as crises de ansiedade, após um período de crise do pânico. Foi onde me levou a esse autoconhecimento, onde eu olhava para aquela situação e me perguntava várias vezes: o que eu preciso fazer para nunca mais voltar nesse lugar de dor? Porque assim, as dores ao longo da vida, elas vão acontecendo e elas vão se modificando, mas aquela ali eu queria entender qual o caminho, o que eu preciso percorrer para não voltar nela. E aí eu mergulhei nessa busca do autoconhecimento. Eh, Era um período em que as pessoas falavam assim: "Você precisa ser menos ansiosa". Mas ninguém me explicava como ser menos ansiosa. Sim. E é a dor, né, é uma grande dor, e hoje a gente vê aí a situação da ansiedade, do estresse, da insônia muito forte, muito presente. Então hoje eu tenho muito claro na minha cabeça: olha, não foi traição, não foi a perda de um filho ali num aborto, não foram essas dores, foi essa dor de perder o fôlego pela vida, a alegria de viver, aquele ânimo, aquele acordar e falar assim: gente, mais um dia para eu desvendar, para eu descobrir, para eu buscar. E nesse período da crise de pânico, eu lembro que eu abraçava meu esposo logo cedo, ali, muita dor, muito mal-estar físico, e eu falava assim: meu maior medo é perder a minha alegria de viver. E esse mergulho no autoconhecimento, na inteligência emocional, na reprogramação neurolinguística, em tudo isso me trouxe de volta. Gente, antes de tudo e mais nada, foi a presença de Deus na minha vida, porque ele me inspirou a buscar o caminho certo, a buscar as pessoas certas para esse auxílio. E é por isso que hoje eu falo tanto e eu levo tanto essa mensagem às pessoas, porque foram pessoas como você, Val, que me deram esse suporte, que me deram esse apoio, né? Então, essa Neide que você vê hoje aqui, essa Neide que tem uma postura de rainha, porque eu sou uma rainha. Me desculpe se você não me vê assim, mas eu me vejo rainha. E eu sou rainha. Ó, eu sou rainha. Oh, E uau! você também é. Que show! Super feliz por a gente Hum, já estar aqui nesse momento de entender que cada um de nós, né, já é rainha, já é rei, já, já temos um já. poder. Agora, Neide, como que você consegue dizer aqui para gente, né, para cada um de nós que estamos aqui, eh, o que que faz, o que você acha que faz, em algum momento da vida, a gente se perder? Eu sei que para cada um, igual você falou, não foi a perda de um filho, né, não foi uma traição, não foi nada disso. Então, quando isso não acontece, coisas, né, assim, trágicas, Uhum. traumáticas, o que faz eu, como ser humano, me perder? Por que eu me perco? Por que as pessoas se perdem? Vou tirar um pouquinho a minha coroa de rainha e vou entrar aqui, ó, uh, na criança. Todos nós temos dentro de nós uma criança. E a gente precisa olhar para essa criança com muito amor, com muito carinho. Na nossa primeira infância, principalmente, Val, Sim. nós vamos crescendo, a gente vai se desenvolvendo. E quando a gente nasce, é tudo muito lindo, né? O bebê lindo, o bebê fofo, tudo que a gente faz é bonito, é maravilhoso, é aplaudido. Só que esse bebê, ele vai crescendo e essa criança vai começando a ser corrigida, vai sofrendo castigos, punições e vai jogando tudo aqui, ó, para o nosso subconsciente. E essa criança, ela vai crescendo uma criança ferida. É onde a gente fala dos traumas, dos bloqueios, das crenças limitantes, né? Por quê? Porque o cérebro dessa criança funciona como esponja, né? Tudo que chega perto, ela
absorve e joga para o subconsciente. E eu falo o seguinte, as correções, elas precisam acontecer. É natural de todo ser humano. Só que nós fomos mais criticados, castigados e punidos do que validados, elogiados, reconhecidos. Então, a balança fica desproporcional. Uhum. E aí a gente vai crescendo com essa insegurança. Por quê? Você faz isso mal feito. Você não é boa nisso. Olha, essa menina não anda direito. E aí isso vai crescendo e vai crescendo com a gente, não é? Uhum. Então a gente vai trazendo todas essas marcas, todas essas cicatrizes para a nossa vida adulta. Outra fase muito importante é a adolescência. A adolescência é cruel, né? Sim, eu que o diga. Que Dentro de entra. casa, com os irmãos, a gente é o que chama de bullying, né, hoje. Dentro de casa, a gente já é muito criticado, a gente já é muito malhado, no ambiente escolar também. E isso vai ficando muito forte na nossa mente. Uhum. Tão forte ao ponto da gente esquecer do nosso valor. Nossa, aí agora eu vou dar um adendo, né, assim, dizendo que olha que interessante, então nós somos ricos, lindos, perfeitos, Perfeitos. mas ao longo do tempo, então, assim, desde quando você é criança, depois adolescente, vai só mudando de fase, e todas as coisas que vão acontecendo, a gente vai guardando, acumulando. E isso vai gerando, criando uma programação, no qual Isso. depois a gente esquece de quem a gente era. É. Gente, essa segunda temporada do Valcast, vocês vão entender que está um pouco mais elevado. Uau! Que Agora prazer estar na segunda temporada, hein? é show! Agora eu tô com uma palavra nova aqui. Ah, Isso. A nossa palavra é insights. Já só agora, nos primeiros momentos, eu já comecei a ter insights. Então eu já vou pedir para as pessoas que vão assistir para eles já terem essa palavra já fixada. Insights. O que é insights? É o tempo todo quando você dizer, ah, entendi. Nossa, isso então é aqui. Ah, então é isso! isso? Eu não. Nossa, nunca tinha pensado. Nunca pensei desse jeito, não é? Isso. Isso é o Isso é um insight. insight, Isso é o insight. entende? Então, no nosso momento aqui agora, eu vou trazer essa palavra para que cada vez que você tenha um insight, você fala assim: "Nossa, ninguém nunca me falou isso desse jeito. É, É tão é. simples assim. Então o que eu posso fazer?" Então a gente pode mudar uma programação, Neide? A gente pode Claro. mudar? Sabe o que que eu mais falo, Val? Sim. Eh, um dos pilares da autoestima, e eu sou especialista em autoestima e confiança, um dos pilares chama-se foco. E o que que vem, relacionado ao foco? Pense no que você está pensando, principalmente sobre você. Porque a gente conduz os nossos pensamentos, ali é tudo muito no automático, né? Mas a partir do momento que eu começo a observar intencionalmente, porque a minha palavra preferencial hoje chama-se intencionalidade, né? Então, quando intencionalmente eu paro e reflito, o que que eu estou pensando sobre mim? E eu começo a observar nessa reflexão que eu tenho pensado mal de mim, que eu tenho falado mal a meu Sim. respeito, né? Quando eu falo assim, Neide, você é burra. Neide, você não faz isso direito. Neide, como é que você se coloca para participar de um podcast quando você não dá conta, quando você não tem competência? Eu estou me diminuindo. Não preciso que a Val me diminua, eu já estou fazendo esse serviço. E a maioria das pessoas fazem isso o Faz. tempo todo. Na maioria das vezes. Olha o que eu costumo sempre falar o seguinte: aonde está meu foco é onde está minha energia. Onde está minha energia? Onde está meu foco está aqui, minha energia está aqui, apenas aqui. Isso. Então eu vivo o aqui e E agora? agora, com a pessoa É, que está na minha presença, porque é. sempre, desde quando eu entendi isso, eu fiz esse caminho aí também de descer todas esses degraus aí da humilhação e quando eu entendi, chegou no momento no qual eu tive um minuto de lucidez, eu falei: "Epa!"
calma, que como é que faz para se eu desci todos esses degraus, como que faz para Pra subir? subir. É É, em um momento de lucidez. é, E é. nesse momento de lucidez, eu falei: "Então, é isso? Tem que viver no aqui e agora? É no eterno agora? Hoje eu vivo no eterno agora. É. Apenas o agora importa". E é muito importante a gente entender, Val, que ninguém faz nada por nós, se nós não começarmos a fazer primeiro. Eu não posso te ajudar Sim. se você antes não reconhecer que você precisa de ajuda, não é verdade? Sim, Eu falo assim, a pessoa que se vê certa, a pessoa que se vê bem, se vê correta em tudo, por que que ela vai mudar? Se ela vê que aquilo ali tá bom para ela. Agora, a partir do momento que eu me avalio, que eu entro nesse processo de autoobservação, de autorreflexão e falo assim: "Espera ainda, tem alguma coisa errada aqui, não tá legal". E eu começo a buscar, mecanismos para essa melhora, você mais do que ninguém sabe que as pessoas chegam para nos ajudar, as pessoas certas, no sim. momento certo, na hora certa, porque a gente abre um campo, né, de mudança, de transformação. E é isso que eu acho que é lindo de ver, porque é uma fala, é uma mensagem, é um diálogo. Você me falava antes, uns minutos, que uma conversa que você teve com alguém de 10 minutos e a pessoa fala assim: "Olha, você me tirou a venda". Exatamente. É, e é isso, é a gente se abrir para receber esse processo de transformação. E ele vem. Vem porque eu sou prova viva disso. Sim, eu também. Uau! Para você que está gostando desse assunto, já compartilhe. Não fique guardando só para você. Eu sei que você conhece pessoas que estão passando agora, nesse exato momento, mesmo que elas não saibam, que estão passando por um processo ou de ansiedade, ou de depressão, ou de falta de confiança, autoestima. Gente, autoestima é algo tão poderoso que eu tenho um exercício, eu acho que eu até cabe fazer ele. Então Você bora tem um lá. espelho? Não Não serve o tem? celular? Serve. Então É bora porque lá. eu trouxe o espelho, porque eu falei: "Se a Neide não trouxer, não Ótimo, então tiver", pega. mas aí eu vou fazer aqui só para demonstrar. Ó, Hã. esse exercício eu faço hoje eu não faço mais todos os dias, porque o espelho já olha para mim e já fala: "Val, você é top, você tá demais, você arrasou hoje", ou então você vai arrasar dependendo da hora. Então, o exercício que eu aprendi a fazer e eu faço é esse aqui, ó, eu vou trazer Hã. ele aqui, porque vai servir para todas Vamos lá. nós. Espelho, espelho mágico dos meus desejos, diga, espelhinho querido, quem é mais bela do que eu? Aí o espelho responde: ó minha rainha, tu és a mais linda de todos os reinos, tu és a mais linda de todas as galáxias, de todo o planeta Terra. Ah, gratidão, espelho mágico, gratidão. Espelho mágico? Sim, minha rainha. Tem como você dizer para todas essas pessoas que estão aqui nesse Valcast que elas são lindas, amadas e desejadas antes de nascidas? Sim, minha rainha. Toda vez que elas se olharem no espelho a partir de agora, eu vou estar lá para lembrar que eles são lindos, ricos, amados e desejados antes de nascidos. Gratidão, espelho mágico, gratidão. Muito bom. Eu É isso. faço isso. É importante lembrar para as pessoas que isso não é brincadeira, gente. Tem todo um Não. processo da neurociência por trás, do estudo do cérebro humano. Então, eu ouvia muitas minhas mentoradas, né, falava assim, algumas: "Ah, Neide, mas eu vou ficar repetindo isso parecendo papagaio?". Repita, Uhum. faça, mesmo que você não acredite. Com o tempo, você vai perceber a mudança que há nas conexões neurais e no seu sentimento. Porque você pensa, você sente, e como você sente, você age, se manifesta. Né? Isso. Então, à medida que você vai repetindo diante do espelho, eu sou maravilhosa, você é Suculento. obra divina, perfeita aos olhos do Pai. À medida que a gente vai olhando e se apreciando, porque a mulher, eh, principalmente a mulher, o homem também, mas eu falo que a nossa educação desenvolve muito na gente esse olhar mais para o nosso negativo do que para o nosso positivo, né. Sim. Então, às vezes, eu olho as mulheres
tirando foto, aí pede, amplia a foto. Não, mas meu cabelo tá feio. Não, mas isso. Ela não olha para o que ficou bonito, ela olha para o que está feio nela. Uhum. E aí eu já paro e falo assim: olha como os olhos ficaram lindos, olha como você está bem vestida. Eu levo as mulheres a desviarem esse olhar, essa atenção mais do negativo e voltar para o positivo. Porque tudo aquilo que a gente foca, Cresce. cresce. Neide, agora eu fiz esse exercício aqui e eu agora fiquei pensando, eu não lembro qual tempo que eu fiquei, me olhando no espelho, porque assim, antes desse exercício sair tão perfeitinho, porque hoje eu falo tantas palavras, suculenta, magnética, eu falo tantas palavras que eu vejo que faz sentido, sabe, para mim. Aham, Eu já aham. saio de casa assim, ninguém não precisa nem me falar, porque eu já sei. Se O alguém te espelho. elogiar, você fala assim: obrigada, Gratidão, você é muito gratidão, gentil. gratidão, né. Mas agora eu estava pensando aqui, como você é especialista nessa parte de autoestima, porque a maioria das pessoas, eles não conseguem ganhar essa confiança de ficar se olhando no espelho e dizer que é magnético, porque eles vão entender o quê? "Não, eu estou mentindo". É, é. Então, eh, como será que foi esse processo? Porque agora talvez você consiga explicar. Como foi esse processo de eu querer tanto melhorar, que eu repetia mesmo quando eu não acreditava, Uhum, até eu acreditar, uhum. né. Então eu fui É. fazendo isso. Então o que que a gente poderia agora dizer para a pessoa que está com a autoestima baixa, né, agora pensa, dizer algo que ela possa, no momento em que ainda estiver parecendo que ela está mentindo, que ela continue, como que ela pode usar isso a favor dela e ela ter certeza, né, como Uhum, você trabalha com autoestima e uhum. confiança. Filho, faz, porque vai dar É. certo. Vai lá. O que que acontece, Val? O nosso cérebro tem lá as nossas sinapses neurais, certo? Então, é um caminho que vai sendo pisado. Você vai caminhando naquilo ali. E essas sinapses, elas vão trazendo esse negativo. Esse caminho está automático no pensar negativo sobre nós. Num, eu não sou bom o suficiente, eu não sei, as pessoas não vão me amar, eu não sou digno do amor dos outros. E aí esse caminho está fixado de forma automática no nosso cérebro. Quando a gente começa a fazer essa repetição, mesmo que você não acredite, a gente está mandando um comando para o nosso cérebro, criando novas conexões neurais de forma positiva. Qual é o objetivo da repetição, do treino? É que o nosso cérebro fortaleça aquele novo caminho focado no positivo, no alto valor, no reconhecimento de quem nós somos dentro das nossas qualidades e habilidades, ao ponto daquele caminho automático anterior ele ficar esquecido. Sabe aquele caminho ali onde você vê que teve um caminho, mas que ninguém anda mais ali, e que o novo caminho é esse aqui, ó, que tá uma calçadinha bonitinha, trilhada? É isso que acontece com o nosso cérebro. Então, mesmo que você não acredite, você praticando a repetição, a mentalização, porque também, o que que é a mentalização? A gente se colocar numa cena, não é? Você traz para sua mente algo muito bom, a forma que você quer. Vamos supor aí, você vai fazer uma palestra, você vai dar uma aula, né? E você está muito envergonhado, muito intimidado, está muito assim. Então mentaliza, faz um ensaio mental antes daquilo acontecer. Como é que você gostaria de se sentir? Entrando confiante, sorridente, brincando com a plateia, explanando com segurança. Faz esse ensaio mental, porque o seu cérebro já está criando um novo caminho neural. E na hora que você trouxer para o real, o cérebro só vai lá na memória que ele já tem. E ele vai trazer essa força. E você vai ver a diferença. Então é isso que funciona de forma científica. Tchararã! Ó, eu tô aqui, ó, gente, com a plaquinha. Nossa plaquinha agora mudou. Agora nossa plaquinha para essa temporada vai ser Insights, Insight. porque nós estamos mais evoluídos, É, né. Agora a brincadeira começou a ficar sério, porque a gente, assim, brincadeira que eu falo é assim, ó, você começa a auto se desenvolver e até você gerar essa autoestima e essa confiança, eu vou pegar essas 2 palavras hoje
porque eu entendo que de fato é isso, Neide. Você vai entrar com essas 2 palavras aí, ó, autoestima e confiança, quando você internaliza isso, você É. entra em qualquer ambiente, independente do seu poder aquisitivo, porque você não é o dinheiro que ninguém não Não, sabe quanto você tem na não, sua não, conta. não. Não sabe. Agora as pessoas sabem a energia que você carrega. E eu queria abrir um parênteses aqui, Val. Sim. O que que é autoestima, né? O que que é autoestima? Auto, eu tô Hum. falando de mim, né? Uhum, E uhum. estima está relacionado à admiração. Então, Então é quanto auto eu me me admiro. admiro Uau! e como que eu começo a admirar essa pessoa que eu sou? Através do autoconhecimento, descobrindo quais são as minhas qualidades. Hum. O que que eu tenho em mim que faz eu gostar de mim? E quando eu vou para o trabalho da minha mentoria, eh, eu passo essa atividade, é uma das tarefas que eu passo para a minha mentorada. Fale 5 qualidades suas. Val, 5 qualidades suas. Qualidades? Qualidades. Bora lá. Que você admira em você. Ah, eu sou corajosa, Corajosa, destemida, destemida, eu sou simpática, eu simpática. sou sorridente e amável. Ótimo. Na ponta da língua. Você tem Nem treinado ensaiamos, isso. nem ensaiamos. Mas tem mulheres e tem homens também que demoram minutos. Que você termina, eu termino uma sessão de 1 hora e a pessoa não conseguiu achar mais que 3 qualidades nela. E aí eu tenho uma lista lá de Eita, 50 magnética, poderosa, qualidades. rica. Isso. Ixi, E aí, à muita coisa. medida que eu vou falando, a pessoa vai se reconhecendo naquelas qualidades. Quando termina essa sessão, ela está com 25 qualidades. E aí, o que, que ela precisa fazer? Repetir para ela na frente do espelho. Eu sou acolhedora. Eu sou pacificadora. Gente, uma das qualidades mais lindas do ser humano é ser pacificadora. O que que é ser pacificadora? É você ver uma coisa pegando fogo, é você ver alguém chegar e a gente está debatendo, discutindo, batendo boca, e alguém fala: ei, peraí, calma, não Respira. precisa disso. E traz aquela paz, Harmonia. aquela harmonia, aquela serenidade. O mundo precisa ou não precisa dessas pessoas? Precisa. Precisa. Inclusive, eu derramo meu coração a cada minuto, porque o nosso coração, ele precisa ser lavado, limpo, o tempo todo, várias vezes durante o dia. Então, minha missão, a gente tem várias missões, né, assim, mas o que que eu levo, assim, como missão? Amor, paz e clareza, luz. Então, Uhum. todos os dias, quando eu saio da cama, que eu me olho no espelho, que eu começo minhas atividades, o meu objetivo, a pessoa que aparecer na minha frente, não quero saber. Amigo, você vai ter amor, paz e Paz e luz. Se luz. você entrar na minha presença, É, não tem é. como, porque isso já está assim. Eu falo, eu derramo o meu coração agora nessa mesa. Quando eu derramo o meu coração, o ego ele sai. Ele sai. Quando o ego É. sai, não tem como nossos corações estando aqui frente a frente não gerar um magnetismo. Então, antes eu queria entender o que que é magnético, o que que é ser magnética. Aí quando eu entendi, eu falei bingo, bingo, bingo. Eu surto com isso. Eu ouvi uma vez algo que me chamou muita atenção e que eu levo para mim, sabe? Ser magnética é a sua energia chegar antes de você, não é? Quando a gente entra, o ambiente já iluminou, o ambiente é como se entrasse um arco-íris à nossa frente, tira aquela sombra escura, tira aquele dia nublado, aquela sombra, aquela nuvem escura, e já vem um arco-íris assim, ó, dando um boom. Eu trabalhei em escola por 30 anos, né? Eu trabalhei como professora de educação física, com treinamento esportivo, e eu sempre fui apaixonada pelo movimento físico e apaixonada pelos adolescentes. Eu dava aula para o ensino médio, terceiros anos do ensino médio, e todos os dias, ao acordar, antes de ir para a escola, encontrar com esses jovens, qual era a minha oração? Senhor, que eu seja luz por onde eu passar, que eu Que legal. leve alegria, amor e leveza. Você falando do seu propósito,
Hoje, o que eu levo muito para minha vida, principalmente para as mulheres, leveza. Leveza. Uhum. Por quê? Porque quando a gente está desconectado da nossa essência, Val, quando a gente sai da nossa autoestima e da confiança de quem eu sou, a gente entra no processo de estresse, de irritabilidade, a vida fica pesada, Sim, né? Então, hoje, você convive com muitas mulheres, eu sim, convivo com muitas sim, mulheres, e a carga da mulher é muito alta. Se a mulher não estiver buscando o tempo inteiro, apesar de todas as atividades que ela faz, ela estar leve, ela estar bem com ela adoece. sim. E uma mulher adoecida, ela adoece Adoece. todo o ambiente ao redor. Sim, Uma mulher feliz, ela transforma todo o seu ambiente. E o mesmo é com a mulher adoecida, sim, né? Uma mulher estressada, uma mulher cansada, sobrecarregada, irritada, que culpa os outros, que culpa todo mundo por ela estar daquele jeito. E é o que a gente falou no início. A responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é minha comigo. E aí eu levo as mulheres a isso é refletirem perfeito. qual é o seu momento de autocuidado, qual é o seu momento de amor próprio, onde a gente para tudo e fala assim: esse momento é meu. Que seja 5 minutos para a gente respirar, para a Sim, gente fechar os olhos, sair em off ali e falar assim: Neide, eu me sentindo eu. eu. Não é Sim, maravilhoso tanto que a gente se conecta e que a gente se transforma, a gente sai mais leve ali. sim. Tem algo que eu quero até trazer aqui e perguntar mesmo, porque eu vejo que tudo ou é rotina ou é ritual, né. Então, assim, qual ritual pergunta, tcharam, se liga aí pessoal, tcharam, qual isso dá corte, eu cada qual é o ritual de uma verdadeira rainha? Neide Roldão. Olha, gente, eu preciso, né? Porque eu sou rainha. Eu sou rainha. Penso Ritual. como uma rainha, sinto como uma rainha e me porto como uma rainha. Por isso, a coroa. E eu tenho um território, o meu território físico. O meu lar é o meu território. Cada espaço que eu estou, aquele território é meu, onde eu tenho o poder de governar, liderar e transformar, né? O ritual dessa rainha. Então vamos lá. Acordo cedo, não gosto de acordar tarde. Cedo ali, 6:30 da manhã, 7 horas, apesar de estar aposentada de uma área, mas trabalhando em outra. Abri os olhos, primeira coisa, agradecimento. Obrigado, meu Deus, por estar viva e por ter a oportunidade de viver mais este dia. Fico ali uns 15 minutos ainda deitada na minha cama. Aí vem as frases de afirmação na minha mente, que eu já vou levantando, já estou escovando os dentes e olhando no espelho. Esse dia vai ser um dia de coisas maravilhosas. Eu começo a professar, porque tudo vem da palavra, não é verdade? Uhum, Tudo. O sim. mundo, a criação veio da palavra, faça-se. Então eu já trago essas palavras de afirmação, coloco uma música boa, animada, coloco a minha roupa de malhar, de caminhar, de pedalar, de ir para o crossfit, do que for. Tomo um cafezinho preto, claro, gente, dou um beijo no maridão, né? Dou um cheiro, agradeço por estarmos juntos mais um dia, e aí sim eu vou para a vida. Mas sempre pela manhã, Val, eu sempre tiro tempo para mim. Esse momento da minha oração, da minha mentalização e o momento da atividade física. Por quê? Ah, Neide, é porque você vem da área da educação física? Hum, Não, é porque eu preciso cuidar desse templo que eu tenho, que sim, é uma prova de autocuidado e de amor próprio, eu não é? sim. Se eu não cuido de mim, quem vai cuidar de mim? É. E eu penso também assim, Neide, que não é à toa que nós temos, tipo, os 4 elementos, por exemplo, terra, né, quando eu movimento, eu estou em movimento, meu pé está em contato com a terra, o meu corpo é terra. Quando que meu corpo é terra? Minha pele, meus ossos, tudo que é estrutura em mim é terra. Depois Terra. eu venho para a água.
tudo que no meu corpo, 70% sendo água, olha o rio que brota em mim. É energia Tudo que é pura. fluido, né, dentro de Isso, nós, aham. tudo que é fluido é Depois eu penso água. no ar, né. Então o É, ar é todo, sabe, aquele sexto sentido que você diz assim: olha, eu não tinha pensado nisso, talvez eu fazer isso". É o sexto sentido ali, é o ar. Depois eu penso no fogo. O fogo ele é tanto ele queima quanto ele aquece. Os pensamentos. Os nossos pensamentos. Então, se você tá agitada, chateada, parece que vai, né, explodir? explodir, isso, aí é o fogo que queima. Agora, É, quando você tá com pensamentos de prosperidade, de saúde, de abundância, de abundância. riqueza, de que mais? Palavras aí que são chaves para a gente poder alavancar o dia, Conforto, né, conforto, conforto a si, leveza. conforto ao outro, de Isso. amorosidade, de Isso é suavidade, fogo. isso é Isso fogo é fogo por conta do nosso brando, né, é, aquele fogo. por conta do nosso pensamento. Então a gente pensou, mas a gente não tá ali, ó, queimando, a É, gente tá cozinhando, é, cuidando. é, Então nós somos esses 4 elementos é, o tempo o todo, né. tempo E se todo. tá alinhado, filha, se isso tá É. alinhado, amigo, amiga. Gente, e nós mulheres, né, eu escuto muito as mulheres falando assim: "Ai, porque eu estou muito irritada, eu sou muito zangada, eu sou muito brava, muito, né". E eu quero falar para você o seguinte: posturas de rainha. Uma rainha não grita. Uma rainha, ela para ser ouvida, ela não precisa gritar. Ela não precisa daquele exagero, daquele desespero. Sempre que a gente vê uma mulher gritando, uma mulher brigando, aquela típica barraqueira, como falam, é porque ela está fora do alinhamento dela, do que Uhum. você acabou de trazer para nós. E esse alinhamento, ele pode ser possível, mas você precisa buscar. A mulher precisa buscar. Eu conheço mulheres de várias faixas etárias e muitas delas a gente vê esse desalinhamento, Val. E Sim. aí, de onde vem a nossa confiança para sermos quem nós somos? Vem desse autoconhecimento, dessa busca. Eu sei que a Val é maravilhosa, mas eu também sou maravilhosa. Eu sei que a Val tem as habilidades dela e que eu tenho as minhas habilidades. Nós não precisamos Competir, competir. bate aqui. É isso, mulherada. Olha, às vezes eu vejo assim, não precisa. Ei, aqui não Não, é um não jogo de competição, quem é precisa. mais rainha, cada Não. um é você é a sua própria rainha, você tem o seu território. É É, igual o que você falou, é, o meu corpo é o meu território. Então nós é, temos esses é. 4 corpos, não é à toa. Não. Não é à toa, é porque nós somos mesmo, assim, poderosas, Poderosas. todos E é nós. tão engraçado que a gente vai ficando com essa intuição, com esse olhar tão apurado, que se eu estou num ambiente e eu vejo uma mulher falando mal de outra mulher, aquilo me incomoda, sabe? E eu já entro ali para pacificar, porque cada um de nós, todas nós, temos uma história por trás. Sim. De dor, de amor, de restauração, sei lá, de transformação. Então, quem sou eu para estar te julgando? Não é? E aí, quando a gente entende isso, a gente une as mãos, Sim. a gente se dá as mãos para erguer umas às outras. E não eu vejo uma mulher ali sofrendo, caída, e aí, ó, meto o pau. É esse o propósito, é essa a missão. Isso. É muito interessante porque não só quando as mulheres elas estão, assim, julgando outras mulheres, mas às vezes eu atendo muitas pessoas, porque o meu trabalho no dia a dia é com massagem, né, e tem um método 4x4 e eu ainda faço atendimento, individual. Uhum. E quando eu estou nesse atendimento, muitas vezes acontece da pessoa estar chateado, exemplo, com o marido. E aí fala alguma coisa. Aí eu já venho como essa pacificadora. Aí eu já busco uma qualidade nesse homem. Eu já levanto
a autoestima dele sem ele estar presente. Mas eu já falo tanto que ele é maravilhoso, tanto que ele é poderoso, tanto que ele é homem, marido, pai, filho, sabe? Aí a pessoa fala assim: oi? É como, É, esse é meu marido? Nossa, eu não estava vendo isso. é isso Aí eu falo: mesmo. olha, é bom quando você mostra, às vezes a pessoa está tão envolto naquilo que, no dia a dia dela, que ela esquece de ver quão poderoso aquela pessoa que está com ela é. É. E que é difícil para todo mundo, Sim, né? E que muitas vezes a gente precisa sair do nosso ponto central, ir um pouquinho para os bastidores e entender o processo do outro, a mente do outro. Por que, que o outro está pensando como está? Por que, que o outro falou como falou? E nós, mulheres, a gente precisa estar atenta à nossa forma de manifestar a nossa fala. E eu vou falar por experiência própria. sim. É, eu sempre fui muito impetuosa. A minha fala é muito forte, né? A minha, a sua. Nós somos mulheres sanguíneas, né? Dominantes, sanguínea, muito, muito intensa. E eu perdia muitas conversas, muitos diálogos, porque era a minha forma irritada, agressiva de falar que feria o outro. Às vezes eu tinha razão, mas eu perdia a razão por essa intensidade na voz. E aí nós, quando a gente vai trabalhando a nossa autoconfiança, a gente vai percebendo que a gente não precisa ser agressiva, né? Uhum. Que a gente consegue mostrar o que a gente quer com suavidade, com sutileza, observando o melhor momento de falar, o melhor momento de recuar. Eu falo muito que a vida é um jogo de basquete, é um jogo de futsal, porque é tudo estratégico. Sim, E quando a gente aprende, né, essa inteligência emocional, a vida fica muito mais interessante até. Porque eu sim. vou entender como é que a Val funciona, então agora eu vou falar tal coisa para a Val, não. Aí senão, Não em é o outro melhor momento eu pego momento. você um pouco mais tranquila, mais aberta, Sim, mais acolhida a ouvir. E se a gente errar, porque a gente vai errar, Val, sim. todos nós vamos errar. E quando a gente erra nisso ou em outras coisas, a gente ser capaz de trabalhar o nosso auto-perdão. O outro pilar, um segundo pilar da autoestima e confiança, chama-se autocompaixão. Nós precisamos olhar para nós como mulheres normais, vulneráveis, a coragem de ser imperfeita. Porque aceitar essas nossas imperfeições é preciso ter coragem para isso. Eu, Neide, eu já fui uma mulher maravilha. Colocava aquela capa ali e achava que dava conta de tudo. Tinha que ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor isso e aquilo, né? Isso vem muito do ego. Uhum. Isso vem Eu muito do É nosso ego. engraçado, né, que faz tempo que eu deixei de ser Mulher Maravilha, porque é justamente isso, eu não faço nenhuma questão de ser boa o tempo todo. Eu apenas estou aqui agora, pronto, É, eu quero dar o meu melhor aqui e agora, é, né. Então, assim, antes de entrar aqui, eu falei com quem eu tinha que falar, e eu sei que está tudo bem. Então, para que eu vou me preocupar com mais alguma coisa se eu não posso fazer nada enquanto eu estou aqui? Então eu entendi que onde está o meu foco está a minha a minha energia. energia. Então, se o meu foco está aqui, minha energia está aqui. E eu tenho que fazer essa energia transpassar, não só chegar até na Neide, mas ela tem que transpassar essa lente dessa câmera. Ela tem que alcançar quem está do outro lado. E com ego não se Não alcança, se alcança. mas com coração É. alcança. Mas com amor alcança. Eu consegui sair dessa Mulher Maravilha após o adoecimento. Por quê? Porque a Mulher Maravilha que a gente acha que a gente é, essa história que nos contaram, né? Mulher, mil e uma tarefas, mulher dá conta de fazer. Mentira, gente, a gente está fazendo tudo meia boca, tudo pela metade, algo a gente está deixando a desejar, Uhum. não é? Sim. E eu fui parar no adoecimento para eu começar a voltar e falar assim, Brenda, deixa eu desacelerar. Vou te contar um episódio que aconteceu comigo nesse período todo de estresse, de controle, de perfeccionismo, de Mulher Maravilha. Uhum. Eu era tão agitada, Val, que certo dia eu fui para academia cedo, acordava às 6 horas da manhã, fui para academia de carro, malhei, voltei andando para casa. Na hora de trabalhar ali, 12h30, 1 hora,
Então, me arrumei toda bonitinha, almocei, papapá, e cadê a chave do carro? Não achava a chave do carro. E eu falei, será que eu deixei dentro do carro, na ignição, na hora que eu saí na garagem, cadê o carro? Primeiro pensamento, roubaram meu carro. Aí veio na memória, eu deixei o carro estacionado na academia, 7 horas da manhã. E aí vou eu voltar na academia para buscar o carro. Olha o tempo que eu tive fazendo 1001 atividades onde eu não percebi que eu tinha ido de carro e que eu voltei andando. Tão acelerada era a mente da Neide, né? Outra vez eu liguei o carro e bati o carro no portão, porque eu estava tão que eu Agitada. não agitei, não acionei o controle para abrir o portão e só dei a ré. Então, tudo, o meu corpo já vinha mostrando, eu já vinha dormindo irregular, já vinha dormindo ruim, mas eu não estava atenta a mim. Até porque antigamente, isso tem uns 12 anos, a gente falava muito pouco de autoconhecimento, não é? Falava-se muito pouco de ansiedade, de crise de pânico, mas o meu corpo precisou dar uma pane para eu Então vamos pegar isso daí. Você pode dizer que isso daí foi um fracasso? foi, claro que foi. Eu Não, adoro. ainda, eu não sei se foi fracasso, porque eu falo assim, aquele fundo do poço foi o que me ergueu. Uhum, Talvez se não tivesse acontecido, eu não seria a mulher que eu sou hoje. sim. Mas é um fracasso, Sim, sim. é porque eu entendi e eu, assim, quando eu fracasso em alguma coisa, eu falo assim: "Uau, Val, continua. Eu sei que você está no caminho, porque se você está fracassando, é porque você está testando". E nem é, É, tipo assim, nem é assim: "Eu estou tentando", não, não é não, tentando, você é está testando. Eu testando. estou testando o tempo todo, É, eu estou me é. melhorando o tempo todo. Então, quando o fracasso ele chega, aí eu falo: "Uau, que coisa boa! Vai que é tua, menina", porque com certeza Ai, isso vai te levar para o lugar que você quer. é, Então, esse é, fracasso é só para a gente recalcular a rota. Neide, é. então vamos agora aqui, pensa num movimento que a pessoa que está conosco aqui agora, nesse cast, nessa segunda temporada, depois de já ter vários insights, porque eu já tive vários aqui, depois de já ter vários insights, qual seria um movimento que, depois de tudo que a gente falou aqui, que ela pudesse fazer para ela elevar a autoestima dela e ter confiança e ir para a vida, sabe, aquela pessoa não importa, homens e Homens e mulheres, eu mulheres. gosto eu gosto do ser humano, eu gosto de gente, Aham, pessoas, aham, sabe. Então, uhum. assim, independente que algumas pessoas trabalham mais com mulheres, mais com homens, mas aqui, vamos tratar o ser humano. O que fazer? O movimento que eu lidero, o movimento que hoje arde no meu coração, torne-se o protagonista da sua vida, né. Eu vou colocar protagonista, porque a gente abrange aí os homens e as Sim, eu mulheres, gosto né. disso. Torne-se o protagonista da sua vida. E como que a gente se torna o protagonista da nossa vida? Primeiro, se autodesenvolvendo, aprendendo a dizer não. Gente, como é importante a gente aprender a dizer não. Dizer não para nós, muitas vezes, mas aprender a dizer não para o outro, porque dizer não para o outro traz para a gente esse poder de ser quem a gente é. É muito ruim quando eu faço algo por você ou para você, mas eu estou me agredindo, me ferindo, porque eu Sim, não queria fazer, mas a minha necessidade de aprovação faz sim, é com tão que eu grande, né. me mutile para poder te agradar, para ter você perto. Então, esse movimento de se posicionar, posicione-se a seu favor, posicione-se por você. Neide, como eu faço isso? Primeira dica: separe aí todos os dias, diga não para alguma coisa ou para alguém. Todo dia, comece a treinar o não na sua vida. Não, Val, pega um café ali para mim. Não, agora eu não posso. Por que você não quer? Não, porque você está fazendo alguma outra coisa, porque tem alguma coisa que te impeça, né? Aprenda a dizer não. Depois, seja mais determinado. Tire a ou diminua a indecisão na sua vida. Então, comece a se observar. Você é uma pessoa indecisa?
na hora de escolher a roupa que você vai vestir, na hora de sentar para pedir algo, você está com o cardápio na mão, quanto tempo você demora para tomar uma decisão do que comer? Então, quanto mais indeciso você é, mais você procrastina e mais você fica acomodado, não avança, não evolui. Então, treine o poder da decisão. Decida com Uau! mais clareza. Eu acho que essas Show! duas coisas, se você começar hoje a praticar na sua vida, já vai fazer muita diferença. Você vai se sentir muito mais seguro, muito mais confiante em ser quem você é. Isso é um treino. Uau! Isso aí. Neide, olha, nós já estamos, assim, chegando quase no finalzinho aqui do nosso Valcast na segunda temporada. O papo tá super gostoso. Ai, tá Tá delicioso. delícia! Muito bom, muito Ó, bom. eu escrevi um livro que chama Energia, Vibração e Frequência, e hoje o que eu faço? Se você tem uma comunidade, se você tem um grupo de pessoas, de mulheres, de homens, que tenha interesse em que todos os dias eu vá lá, eu, Val Patriota, vá na sua comunidade e faça os exercícios, leve em áudio, traga isso para a sua comunidade, para aquelas pessoas de forma todos os dias. Esse foi um insight que eu tive de chegar nas pessoas, mesmo que elas não me conheçam, mas elas vão escutar a minha voz, elas vão Uhum. escutar a minha história de vida sendo Isso. contada cada dia. E eu quero te Legal. presentear com o meu livro. E se Muito você gratidão obrigada. por você ter vindo, gratidão por a nossa conversa. Gratidão. Se você tiver uma comunidade, se você conhecer alguém, já que você trabalha com mulheres, né? Esse é o meu, essa é a minha mensagem que eu já quero trazer para o mundo. É todos os dias estar ali naquela comunidade, despertando a gratidão, o amor, a paz, a luz na vida dessas pessoas, que às vezes uma palavra você já cura É, tudo. é. Eu tenho grupo, eu já liderei alguns grupos, né? Sim. Hoje eu lidero o grupo Conexão Feminina DF, onde mulheres se encontram no presencial pelo menos uma vez ao mês. Agora, dia 15, a gente vai ter um encontro. Você está Hum. hiper convidada. Oi, São mulheres comuns, sim. mulheres do dia a dia, para ouvirem e trabalharem o seu autodesenvolvimento. Tem muitas ferramentas. Eu tenho uma parceira que é da constelação familiar, tem a prática da PNL, tem toda essa parte da energia vibracional, porque são pequenas coisas que a gente vai Sim, semeando na mente das pessoas e elas vão acessando e isso vai transformando, né? isso. Então, o meu objetivo com esse grupo que eu lidero, Conexão Feminina DF, é levar conhecimento, conhecimentos novos, partilha, acolhida Que legal. e escuta, Sim. né? Porque a gente vive num mundo onde nós não somos ouvidos. Às vezes a gente está conversando, mas o outro está mexendo no celular, o outro está Uhum. olhando, e a gente precisa disso, desse olho no olho, desse. Eu Sim. sou muito do contato, do toque Uhum. físico, então eu Sim. sou do abraço, da acolhida, do aconchego, de falar assim, que bom que você está aqui, e olhar Show! de verdade, né? Show! E a gente se sentir visto, se sentir importante por sermos quem a gente é. Sim. Eu vou aqui perguntar, eu tenho 3 palavras aqui que durante a nossa Hum. conversa, eu pesquei essas palavras, e aí eu falei assim, eh, essas 3 palavras, cada uma delas você vai dizer o que significa para você, Ok, tá bom? ok. Vamos lá. Linda. O que significa uma mulher linda ou uma pessoa Ah, linda? Linda. ela ser autêntica e ela estar feliz sendo quem ela é. Autoaceitação, Fortaleza. fortaleza, fé, coragem, ânimo, Felicidade. felicidade, paz interior, alinhamento do espiritual com o emocional e com o físico. Uau! Se você fosse deixar uma mensagem agora, esse já vai fazer parte do seu legado, porque esse Valcast é para ficar para a história, é legado. Que frase você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo agora? Uma frase. eh, Autoconfiança não é arrogância, mas é a certeza do valor que há em você.
Uau! Às vezes as pessoas Show! confundem uma pessoa autoconfiante com uma pessoa arrogante, soberba. Sim, E não é para ser. Quando se torna isso é porque errou na medida, né? legal. Mas autoconfiança é a segurança, é você dar valor àquilo que há dentro de você. E não importa se os outros percebem ou veem. O cara lá de cima vê, e se ele viu, Tá cabe a você valendo. ver também. Show! Vamos agora falar como que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais? Vamos, vamos. Eu sou Neide Roldão, mentora de mulheres, especialista em autoestima e confiança. Trabalho com mentorias individualizadas e em grupo. E você me encontra no @Neide Roldão ou no meu WhatsApp, 8146 1472. Uau! Gente, para vocês que estiveram conosco aqui durante esse Valcast, desejo que você tenha tido vários insights. Eu aqui tive vários insights. Eu, assim, dentro de mim, o meu corpo vibrava, dizendo assim: bingo, 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 Val, que maravilha, muita Muito gratidão. bom. Já quero agradecer você. E com certeza nós vamos ter muitos outros momentos. Então, para você também me encontrar nas redes sociais, para você que está me vendo pela primeira vez aqui, achou, né, Do de nada paraquedas, do surgiu, não, nada que não é do nada, surgiu, né? nada é do nada. Isso. Então você vai me encontrar no @valpatriota_, e também agora no Valcast, né. Então, gratidão pela sua vida, gratidão por você se escolher. Olha, aqui em cima você vai ter os cards dos episódios anteriores. Nós estamos aqui na nossa segunda temporada, mas você tem aí você tem aí a nossa primeira temporada. Então conto com você, seja o nosso patrocinador. Como que você pode ser o nosso patrocinador? Toda vez que você gosta de um episódio que você compartilha, você está sendo um patrocinador. Então, gratidão pela sua vida. Então, show! Muito obrigada, Val. É, é um prazer, mais uma vez eu repito, estar com você. A gente precisa estar próximo de pessoas que têm, né, aquele mesmo intuito, aquela missão, aquele propósito. Nós precisamos sentar em mesas novas, estar com pessoas interessantes e nos tornarmos pessoas Interessante. interessantes, É né? isso. Então, muito obrigada. Gratidão!